Boa tarde. Bom, eu sou o professor Joatas, professor de filosofia, e me convidaram para fazer essa palestra sobre o Robert Hugh Benson no Congresso de Literatura Católica. E eu, com muita alegria, aceitei o convite. Aliás, eu propus o autor, porque acho que ele tem uma obra muito interessante para compreender o nosso tempo. Quem foi Robert Hugh Benson? Robert Hugh Benson foi um primeiro inglês, nascido em 1871, se tornou sacerdote anglicano aos 25 anos de idade. Depois ele estudou o catolicismo e, bom, ele era da High Church, ou seja, da parte da igreja anglicana que é mais similar à igreja católica, estudou o catolicismo com afinco e se deu conta da verdade do catolicismo e se converteu ao catolicismo. Recebeu a ordem do sacerdócio na igreja católica. Ele foi na esteira daquele movimento católico iniciado pelo cardeal Newman, grande converso anglicano do final do século XIX. Preparou também o caminho de Chesterton, Tolkien, também do grande anglo-católico C.S. Lewis, que não chegou a se converter ao catolicismo, mas foi muito próximo. Robert Hugh Benson tem uma obra literária, não muito grande, mas importante. O seu principal romance, que eu vou abordar nessa palestra, é O Senhor do Mundo. É uma espécie de romance apocalíptico, né? Literalmente apocalíptico. Fala sobre uma situação, uma determinada situação que corresponde à do tempo do fim, inclusive termina com o fim final mesmo. Mas o mais importante e o mais interessante dessa obra é que ela tem um caráter profético mesmo, no sentido de que ele escreve em 1906 e prevê certos acontecimentos que ainda não poderiam ser muito bem vistos, então, como se tivesse mesmo tido um acesso assim profético, místico ao futuro. Quer dizer, ele começa... A história começa, tem um prólogo muito interessante, onde um senhor católico inglês explica a situação do mundo das últimas décadas. É um romance futurista, né? O que teria acontecido para se chegar àquela situação. E ele conversa com dois padres, o padre Francis e o padre Percy Franklin, que é o protagonista da história. Então ele vai contando como a situação do mundo chegou a um tal estágio, uma tal configuração política, que você vai ter um império, uma Europa unida, quer dizer, como meio que prevendo a União Europeia, uma América e, por outro lado, um Império do Oriente. E ele prevê uma grande guerra que começaria em 1914 e prevê também uma revolução comunista em 1917, só que na Inglaterra, né? Ou seja, ele não pensou na Rússia, ele pensou no país mais industrializado, quer dizer, como o Marx teria pensado. Em 1917 se dá uma revolução comunista na Inglaterra e, na verdade, o comunismo ele toma conta do mundo ocidental todo, e ele teria sido uma maquinação da maçonaria, explica o Robert. A maçonaria domina na América,
mas o comunismo está instalado em todas as partes da Europa. E no Império do Oriente existe uma religiosidade oriental difusa que inclui os taoístas, os budistas, o islamismo, do sufismo, o islã, quer dizer, essa parte mais panteísta, mais esotérica, assim. É interessante que ele traça, então, 3 grandes blocos políticos e 3 grandes blocos filosóficos. Quer dizer, bom, esse panteísmo do Oriente, esse humanitarismo secularista, né, europeu do comunismo, com a maçonaria aí por detrás. E tem uma alternativa, que é o catolicismo. O catolicismo sobrevive aos trancos e barrancos nesse mundo dominado pelo comunismo. Mas sobrevive de uma forma muito precária, já perdeu a maioria dos fiéis, só que os fiéis cristãos de outras denominações passam todas para a igreja, porque a igreja é a única que ainda resiste espiritualmente nesse tempo do fim. Né? Bom, o materialismo é a visão que domina na Europa humanitarista. A psicologia empírica, científica, conseguiu grandes avanços e consegue convencer as pessoas de que não tem o espírito e tal. Quer dizer, ele é um homem que tem uma capacidade profética de prever as coisas assim impressionante. Né? E esse prólogo, a leitura desse prólogo já é assim, já vale o livro, porque parece assim situar-nos bastante bem no nosso tempo presente, né? Nós temos uma corrente, digamos assim, liberal, maçônica, e outra mais uma secularista, progressista, comunista, que fazem essa dialética assim própria da modernidade. E correndo por fora você tem aí uma corrente mais, uma religião panteísta, que inclui o Islã. Quer dizer, hoje em dia a gente fala das 3 grandes, digamos assim, tentativas de novo ordenamento global, né? O Islã, o comunismo e o globalismo, o capitalismo globalista também. Ele mais ou menos fala isso, não com esses termos, não exatamente com essa formalização, mas ele já deixa entrever essas coisas. Quer dizer, só por isso, assim, O Senhor do Mundo já é uma leitura, a meu ver, indispensável. Bom, e a história se desenvolve em torno do personagem que é o padre Percy Franklin. Ele é um padre católico que tem uma função dentro da Igreja da Inglaterra, onde ainda é permitido o catolicismo, mas meio como hoje, né? Assim, meio que como uma coisa privada, sem muito valor dentro da vida cultural, da vida política. Mas ele tem a função de escrever a um cardeal próximo do Papa a situação da Inglaterra. Quer dizer, ele passa as notícias e faz uma crítica teológica, filosófica sobre as notícias, passa para... e ele, então, se torna muito importante, e outros personagens importantes no livro, antes de continuar com o padre Percy Franklin, tem um deputado inglês, que é o Oliver, e a sua esposa, que são personagens importantes. E tem o Felsenburgh, que é uma espécie de político que vai surgindo assim, meio que nas sombras, e vai resolvendo as questões. Ele é uma espécie de diplomata que vai conciliando as nações em guerra e tal. Ele vai trazendo uma paz e tal. E de repente esse personagem que era obscuro começa a ganhar um destaque e tal. Ele vai se transformar numa espécie de presidente do mundo, né, o Felsenburgh. E ele é de origem, na história, ele tem uma origem ligada à maçonaria e tal. E ele, então, se impõe à Europa, se impõe e consegue a paz com o Oriente também. Quer dizer, é uma coisa assim, consegue a fraternidade, a paz universal, sem o Cristo, sem o catolicismo. A Igreja Católica, Roma, é uma cidade que ficou... Toda Roma, não só o Vaticano, toda Roma ficou a cargo do Papa, então os católicos lá podem... Lá é uma espécie de resquício das eras antigas, assim, né? Da modernidade pré-século XX, assim, tudo é antigo e tal. É como se fosse uma janela para o passado, né? ou para o eterno, talvez.
E lá o Papa tem a sua liberdade política, os católicos gozam de plena liberdade religiosa só ali, e no resto do mundo eles estão espalhados. Num determinado momento, já com essa subida do Felsenburg ao poder mundial, o padre Franklin vai até o Vaticano e, bom, ele faz uma proposta através de um cardeal para chegar ao Papa de que ele acha que a única chance de reverter esse quadro é criar uma espécie de ordem, uma nova ordem religiosa, onde se fizesse uma espécie de juramento de fidelidade absoluta ao Papa, assim, e de disposição ao martírio. A disposição ao martírio e que fossem pessoas de todos os homens, mulheres, padres e tal, e que se consagrassem a essa disposição ao martírio, né? Que fizessem essa... E isso começa a dar certo, a igreja começa enfim. No final das contas, a história, ela é a história desse padre Franklin que é muito parecido fisicamente com o Felsenburg, que na história conta, que também vai subindo na hierarquia católica, e o Papa faz a ordem conforme ele solicita e tal, e quando o Papa morre, ele que é escolhido como o novo Papa, né? Assim,